Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos dar início, então, à nossa sexta e penúltima aula do curso de Direito Processual Civil, aí, preparatório para o TJ, né? A aula de hoje, nós vamos tratar um tema bastante recorrente em concursos públicos, sobretudo também na FGV. Na nossa próxima aula, nós vamos resolver algumas questões em sala, né? Vocês vão verificar que tanto o processo de execução quanto o cumprimento de sentença são disciplinas recorrentes, né? Sempre tem uma ou duas questões, pelo menos, de 9 ou 10, em relação ao processo de execução. E o processo de execução muda bastante o que a gente conversou até agora, porque a finalidade do processo de execução é distinta da finalidade do processo de conhecimento, né? O processo de conhecimento que a gente viu até a última aula, até inclusive com a parte recursal, que eu entendo que é a parte mais complexa que a gente viu até agora, né? Aquela mundaréu de recursos que tem disponíveis no processo civil. O processo de execução, ele não quer dar uma sentença e dizer quem tem razão no caso. O processo de execução, ele visa cobrar uma obrigação que foi inadimplida. Então ele já parte de uma certeza. Ele não vai buscar uma certeza com a sentença. Ele já parte de uma certeza, né? De um título executivo. A gente chama ele de um título executivo. Só com título executivo eu posso ingressar com o processo de execução. O que é o título executivo, né? Existem duas modalidades, como a gente vai ver. O título judicial, que é a própria sentença, né? O maior exemplo, a sentença produzida no processo, e o título extrajudicial, que são exemplos, o cheque, a nota promissória, a duplicata, um contrato assinado por duas testemunhas, uma escritura pública. Isso é um título executivo extrajudicial. Então, a primeira questão que a gente tem que entender é que o CPC, ele trouxe duas modalidades distintas de execução. Uma execução para os títulos extrajudiciais, que são esses produzidos fora da justiça, né? Como eu falei, o cheque, a nota promissória, a duplicata, o contrato assinado por duas testemunhas, eles são produzidos fora da justiça. Então esses são de fato executados através do processo de execução. Já a sentença, ela é executada no cumprimento de sentença, é no próprio processo. Eu até vou usar o quadro para a gente visualizar isso, porque essa é a principal distinção que tem que ser feita e onde os concursos pegam bastante, né? Então, assim, ó, nós vimos até agora, desde a petição inicial até a sentença, né? Não vou fazer o passo a passo aqui que a gente já viu nas últimas aulas. A sentença é um título judicial. Após decorrido o prazo de 15 dias sem apresentação de recurso, essa sentença vai transitar em julgado. A partir desse momento, pode dar início o cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença não é um novo processo, é uma segunda fase do processo de conhecimento, né, que vai dar efetividade àquilo que foi tratado na sentença de conteúdo condenatório, né? Então, uma condenação, foi condenado lá o réu a pagar uma quantia ao autor. O réu não pagou, depois dos 15 dias transitou em julgado. O que o autor faz? Não interessa para ele um pedaço de papel. Ele quer que um pedaço de papel, esse título judicial, seja o quê? Cobrado. Então, ele vai fazer isso por cumprimento de sentença. Já no título extrajudicial, por exemplo, então aqui eu vou colocar um contrato, por exemplo, com duas testemunhas, um cheque. Se isso for inadimplido, o que a parte tem que fazer é entrar com um novo processo, chamado processo de execução. O processo de execução, então, ele também tem uma petição inicial e também tem uma sentença. Só que a sentença no processo de execução, ela não vai decidir nada. Ela simplesmente vai declarar se a obrigação que estava no título foi adimplida ou não foi adimplida. Então, por exemplo, eu tenho um cheque e a pessoa que emitiu o cheque, o emitente, não honrou com aquilo. O cheque era sem fundo, e aí eu fiz o quê?
depositei uma segunda vez, voltou de novo, eu não posso depositar uma terceira. Existe a opção de ir no cartório protestar esse cheque. E existe a opção de pegar esse cheque e executá-lo na justiça. Para quê? Para caso o devedor não pague, eu possa expropriar o seu patrimônio, penhorar bens, vender esses bens e saldar a dívida que ele está me devendo. Isso é feito no processo de execução. Então o juiz parte de uma certeza, olha, o credor tem um direito contra o devedor. Então o processo de execução ele vai cobrar essa dívida e no final só vai declarar se conseguiu cobrar ou não conseguiu cobrar. Ok? Então eu não preciso de um novo processo para executar a sentença. A sentença é feita no mesmo processo porque é um título judicial. E isso não é uma novidade do Código de 2015. Isso já existia no Código de 73. Essa mudança, né, de um sistema diferente para cobrar a sentença do que para os títulos extrajudiciais, ele já é vigente desde 2006 no nosso ordenamento. Ok? Então, esses dois tipos de execução a gente pode chamar de forma geral de tutela executiva. Tutela executiva. A tutela executiva, ela pode ser tanto através de um processo autônomo de execução, então, quando eu vou cobrar um título extrajudicial, e ela vai ser uma fase do processo de conhecimento, né, justamente para cobrar um título judicial. Só que os princípios da tutela executiva, né, os princípios da tutela executiva que a gente vai passar a ver agora nos slides, eles se aplicam tanto ao cumprimento de sentença quanto ao processo de execução. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está falando de procedimentos que têm a mesma natureza jurídica. A diferença deles, basicamente, é essa. Um serve no próprio processo para efetivar a sentença e o outro não. Eu não tive um processo prévio. Eu só vou até o Poder Judiciário para cobrar um título extrajudicial que foi inadimplido. Então, são procedimentos diferentes de acordo com o tipo de título que eu tenho. Ok? Então, a diferença entre cumprimento de sentença e processo de execução é que o processo de execução é um novo processo com petição inicial, com custas iniciais, com necessidade de citação do devedor, mas visa, no final das contas, a mesma coisa que o cumprimento, tornar efetivo aquela obrigação que está num papel, no caso, o título extrajudicial. E o cumprimento de sentença é uma fase do processo de conhecimento. Eu não preciso de uma nova ação, vai ser na mesma ação. Eu não preciso citar, a princípio, o devedor, porque ele já foi citado aqui no início do processo. Simplesmente vai ser intimado o advogado do réu, que agora, como executado, ele cumpra aquela obrigação, dentro do mesmo procedimento, sem a necessidade de entrar com uma nova ação, uma petição simples no próprio processo. Ok? Então, isso basicamente a diferença entre um e outro. O que a gente vai ver agora aplica-se aos dois procedimentos. Mais uma questão que é importante marcar para vocês. Aqui a gente chamava o polo ativo de autor e o polo passivo de réu. No processo de execução, a gente chama o polo ativo de exequente. E o polo passivo, isso está tudo nos slides, mas só para a gente fazer esse apanhado. Passivo de executado. O exequente, no direito material, ele é o credor. Ele é o credor. E o executado, o devedor. Então a gente vai ver que o código, por vezes, usa exequente, executado, credor e devedor. Mas isso aqui é a nomenclatura processual do polo ativo, e aqui é a nomenclatura do direito material. Então, quer dizer, aquele que tem direito a receber, ele é credor. Aquele que deve é devedor. Aquele que move o processo de execução para cobrar a dívida é o exequente. Aquele que sofre o processo de execução é o executado. Ok? Então, agora vamos aos... Não. Vai direto para esse aqui. Então, imagina o seguinte, eu tenho títulos, existe um rol dos títulos extrajudiciais, né? Então, foi esses exemplos que eu dei. O cheque, por exemplo, é um título extrajudicial. Qual que é a característica do título
executivo. Ele tem que ser líquido, certo e exigível. Tudo não tem exatamente, não tem julgamento, não tem todo o processo de conhecimento, porque o próprio contrato assinado por duas testemunhas já garante aquela certeza e liquidez que o juiz precisa. Olha, aqui está dizendo o seguinte, que tu é credor de uma pessoa de determinada quantia, e eu tenho prova que ela não te pagou. Eu não preciso, sendo um título executivo, discutir quem que tem direito. O juiz já presume que tu tens direito. Por quê? Porque o cheque está dizendo muito claro, olha, essa pessoa é o emitente, passou o cheque na quantia de tanto, e esse cheque não foi pago, não foi compensado. Logo, eu não tenho que discutir se qualquer outra lide envolvendo isso. Eu tenho que cobrar esse cheque. O contrato é a mesma coisa. Eu tenho um contrato com todas as informações. Quem é o contratante, quem que é o contratado, qual que era o objeto desse contrato, como que ele deveria ser adimplido. Eu tenho o contrato, eu tenho a prova do inadimplemento, é o que o juiz precisa para dar início a um processo de execução. Aqui, por exemplo, o réu ia ser citado para contestar, para responder. Aqui, o réu é citado para pagar em 3 dias sob pena de penhora. Então, se ele quiser se defender, ele até tem defesa, mas numa ação autônoma, como a gente vai ver. Ele não pode nem contestar dentro dessa ação. Por quê? Ou ele paga, ou ele vai sofrer a expropriação do seu patrimônio pelo Estado, penhorando bens e vendendo bens para saldar essa dívida. Então, realmente, eu não tenho um processo prévio, por isso é um título extrajudicial, produzido fora do Poder Judiciário. Eu vou em um cartório e faço uma escritura pública de compra e venda de um imóvel de forma parcelada. A parte compradora não honra com as parcelas. Eu tenho já naquele título executivo, naquela escritura pública de compra e venda, todas as informações necessárias, né, um título líquido, certo e exigível, à medida que eu provo que o pagamento, o parcelamento não foi feito. Com isso, com esses documentos, eu consigo dar início a um processo de execução. A função do processo de execução é cobrar a obrigação que está no título. E não dizer quem tem razão, porque a razão, a certeza, já está no próprio título. Então, essa é a ideia básica. Né? E aqui não. Aqui, justamente, a sentença vai dizer qual é a certeza. Então, eu tive que ter todo um processo para o juiz dizer, olha, realmente, tu estás certo. Agora, já que não pagou, vamos executar? Então, essa é a diferença básica dos dois. Realmente, aqui, então, não temos, por isso que aqui precisa de citação. Aqui não preciso, ele já está ciente, ele já sabe qual é a sentença. Quem vai ser avisado que o cumprimento começou vai ser o advogado dele através de intimação com publicação no Diário de Justiça. Pague em 15 dias sob pena de multa de 10% mais honorários de 10%, né, que são as multas da quantia certa. E aí no mesmo processo. Tá? Então a diferença, ambos são tutelas executivas. A diferença é que aqui são papéis produzidos fora de um processo, fora da justiça, por isso títulos extrajudiciais, e aqui é um papel produzido no próprio processo de conhecimento, a sentença, que aí vai ser cumprida no próprio processo pelo procedimento de cumprimento de sentença. Só que as características deles são as mesmas, como a gente vai ver. Por quê? Eles são duas espécies do gênero tutela executiva. Então, na própria parte de cumprimento de sentença, o código chama o polo ativo de exequente e o passivo de executado, porque de fato eles são exequente e executado, só que não em uma ação nova, e sim na mesma ação. Então, assim, para resumir, se vocês tiverem essa noção, vocês já matam boa parte das polêmicas nas questões, que é saber que é o seguinte, o título extrajudicial, ele é executado por uma ação de execução nova, autônoma, e serve para cobrar títulos extrajudiciais. O cumprimento de sentença não é uma ação autônoma, é uma fase após o trânsito julgado da sentença. A gente vai ver que tem uma exceção à regra, que é o cumprimento de sentença provisório, que pode ser feito, não é definitivo, é provisório, antes do trânsito em julgado, mas após a sentença também. Né? Então são duas espécies do mesmo gênero tutela executiva. E agora a gente vai dar uma esmiuçada nisso, começando pelos princípios que se aplicam a ambos, tá? Tanto ao processo de execução quanto ao cumprimento de sentença, porque são gêneros da espécie tutela executiva. Tá? Então, o primeiro princípio, aqui tem uma explicação sobre os princípios, que eu não vou entrar nesse mérito, vou começar direto aos tipos de princípio. Princípio da efetividade do processo. O princípio da efetividade, basicamente, é o que norteia o processo de execução, porque os processualistas
juristas sustentam o seguinte: não basta que o processo diga quem tem razão. O processo ele precisa ser efetivo. E quando a gente fala que o processo precisa ser efetivo, quer dizer que ele tem que entregar para a pessoa que procurou a justiça o que ela procurou. Não adianta o juiz falar que, olha, tu tens direito de receber. Tá, mas cadê aquilo que eu preciso receber? Cadê o valor que eu estou cobrando? Cadê o veículo, o automóvel que eu estou cobrando? Aonde está? Isso é efetividade, quando a justiça entrega para a pessoa o que ela quer. Simplesmente declarar numa decisão que nós temos razão não basta, né? Então, a ideia do princípio da efetividade é tornar concreto aquilo que não está efetivo, né? Eu sei no título extrajudicial que sim, eu tenho o direito de cobrar do devedor, mas e aí? Eu posso pegar no pescoço do devedor e obrigar ele a me pagar? Eu posso entrar na casa dele e pegar algum patrimônio dele para saldar minha dívida? Eu não posso. É vedada a autotutela no nosso ordenamento. Eu não posso fazer a justiça com as próprias mãos. Eu preciso provocar a jurisdição, né, provocar o Poder Judiciário para que ele cobre o devedor no meu lugar. O Estado pode penhorar um bem da pessoa e vender contra a vontade dela. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu peço o auxílio do Estado. E essa é a função desse processo de execução e do cumprimento de sentença. Então, o processo, a jurisdição tem que ser efetiva, tem que entregar para as pessoas aquilo que elas buscam. O princípio da disponibilidade, ele tem dois desdobramentos. O primeiro decorre do próprio princípio da inércia da jurisdição, que diz o seguinte: o judiciário ele só pode agir a partir de provocado e na medida daquilo que ele é provocado. E, por outro lado, também o princípio do dispositivo ou da disponibilidade quer dizer que o credor tem à sua disposição várias formas diferentes para poder cobrar aquela dívida. A gente vai ver que tem várias formas de coerção, de forçar o pagamento da dívida, desde multas, a busca e apreensão, a expropriação de patrimônio em leilão. São vários instrumentos distintos, né? A gente vai ver, por exemplo, penhora bacenjude, aquela busca que os juízes fazem nas contas bancárias das pessoas e penhoram valores, a busca renajude, pesquisa, por exemplo, no banco de dados dos DETRANs estaduais, para verificar se existe algum veículo, algum automóvel em nome do devedor, para penhorar esse patrimônio e vender esse patrimônio. Então, são várias formas, né? Multa diária, multa por descumprimento de obrigação, são várias formas de coagir o devedor a pagar o que deve. O princípio da patrimonialidade talvez seja um dos principais princípios do processo de execução. Ele diz o seguinte: o princípio da patrimonialidade ou da realidade significa que a execução recai sobre o patrimônio do devedor. É uma das questões mais interessantes, os limites dos atos executivos, como a prisão por dívida do depositário infiel. Então, o que acontece? O próprio depositário infiel, ele não existe mais essa prisão por dívida do depositário infiel, inclusive com súmula vinculante. Ninguém é mais preso, privado da sua liberdade por dívida. A dívida ela é paga com patrimônio. E aqui vocês podem pensar, poxa, o professor já comentou alguma coisa, e vou comentar na aula de hoje também, a prisão da dívida alimentar. A prisão da dívida alimentar, ela não paga dívida. Ela não paga dívida. Ela simplesmente é uma forma de coagir a pessoa a pagar a dívida. Se a pessoa ficar presa lá por 60 dias e depois for liberada, né, o que acontece? O saldo dela vai ser pago? Não. Ela simplesmente vai ser solta, mas continua devendo. Então, o que responde pela dívida do devedor é o próprio patrimônio dele. Esse é o princípio da patrimonialidade, né? Houve um tempo em que a doutrina menciona em que, lá no direito romano, havia o pagamento da dívida com o próprio corpo. Poderia amputar partes do corpo, por exemplo, para saldar a dívida do devedor. Então, isso foi uma evolução do nosso direito, falando, olha, a dívida não pode ir no corpo, não pode ir na liberdade, ela tem que ir no patrimônio presente e futuro. Pode ser que no momento que eu seja executado, eu não tenha valores, mas eu vou lá, estudo, passo no concurso do TJ de Santa Catarina e começo a ter rendimentos. E aquela dívida que eu não podia pagar, eu posso pagar agora. Então, se não prescrever aquele direito de crédito, eu vou pagar com patrimônio futuro, inclusive, né? Então, quer dizer, o devedor responde com o seu patrimônio presente e futuro pelas dívidas que ele contraiu. Ok? Princípio do resultado e da menor gravosidade ou execução equilibrada. Esse também é um princípio
que norteia o processo de execução. Do mesmo lado que eu tenho, se por um lado eu tenho o princípio do resultado, que justamente visa atingir o cumprimento daquela obrigação, então o objetivo da execução é que aquela obrigação de pagar a quantia certa seja atingida ao final, que aquela obrigação de fazer ou não fazer seja atingida ao final. Ok, mas a qualquer preço, a qualquer custo, não. Ele deve ser conjugado com o princípio da menor gravosidade, né? Orientado por uma execução equilibrada. Quer dizer o seguinte, quando por mais de um meio eu puder cobrar a dívida do devedor, faremos isso pela forma menos gravosa. O que quer dizer? Se, por exemplo, alguém for penhorar patrimônios para pagar uma dívida, e eu tenho uma dívida de 50 mil, e eu tenho um patrimônio que custa 80 mil, e eu tenho um patrimônio que custa 200 mil. Se for penhorado o meu patrimônio de 200 mil, vai ser mais gravoso para mim do que penhorar aquele de 80, que é de menor valor e suficiente para pagar a dívida. Então, a opção seria substituir aquele bem de 200 mil penhorado inicialmente por um bem menos valioso, porque é suficiente para pagar a dívida e vai me causar menos prejuízos do que o bem de maior valor. Então, ao mesmo tempo que o processo visa ser efetivo, ele não pode ser efetivo a qualquer custo. É claro que se o devedor tiver um único patrimônio, né, a gente já vai ver as causas de impenhorabilidade, de bens impenhoráveis, né? Mas se o devedor não tiver uma opção menos gravosa, vai ser aquela ali. Agora, se puder ser feito de uma forma menos gravosa, vai ser optado pela forma menos gravosa. Então, quer dizer, não é porque a gente está cobrando uma dívida que a gente vai invadir a dignidade da pessoa humana. Então, tem que ter um equilíbrio nessa execução. Agora, também isso não é uma proteção para que o devedor não pague as suas dívidas, né? Então isso tem que ser conjugado, a execução tem que ser equilibrada. Então são dois princípios que conjugados estabelecem um equilíbrio dentro do processo de execução. Esse aqui é um dos princípios mais importantes também do processo de execução, que é o princípio da nulla executio sine titulo, ou da execução sem título. Não existe execução, seja ela um processo de execução, seja ela um cumprimento de sentença, sem o título. Eu preciso do título para mover o processo de execução. No caso do processo de execução, o título extrajudicial. No caso do cumprimento de sentença, o título judicial. Então, sem título executivo, não tem processo de execução. Nulla executio sine titulo, né? Sem título, não há a existência de uma execução. A petição inicial do processo de execução. Então, o que a gente falou agora em princípios, aplicamos tanto para o processo de execução quanto para o cumprimento de sentença. Isso aqui agora é referente à ação de execução, a execução autônoma, a execução dos títulos extrajudiciais. Como eu falei para vocês, aqui eu não preciso de uma petição inicial. Aqui vai ser uma petição simples para provocar o juiz a intimar a parte contrária para adimplir aquela obrigação. Já no processo de execução, como esse título extrajudicial não teve um processo que o produziu, ele já foi produzido fora do Poder Judiciário, para provocar o Poder Judiciário, eu preciso de uma petição inicial. Essa petição, ela vai ter os mesmos requisitos que a gente viu da petição do processo de conhecimento. Mas além daqueles requisitos, o endereçamento, a qualificação, os fatos, fundamentos jurídicos e o pedido, né, valor da causa, todos aqueles requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, terá também, né, os requisitos próprios da petição inicial do processo de execução, que estão aqui no artigo 798, que diz o seguinte: ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Olha aí o princípio, nulla executio sine titulo. Eu tenho que juntar o contrato, eu tenho que juntar o cheque, eu tenho que juntar a nota promissória, eu tenho que juntar a escritura. Algum daqueles papéis elencados no CPC que a gente vai ver na sequência. Depois do título executivo extrajudicial, o que mais eu devo instruir, ou seja, juntar com a petição inicial? O demonstrativo do débito atualizado, até a data de propositura da ação.
quando se tratar de execução por quantia certa, né? A gente vai ver que não tem apenas a execução por quantia certa. Eu tenho tenho a execução de fazer e não fazer, tenho a execução de entregar coisa, tenho a execução contra a fazenda pública, execução de alimentos. Então são várias espécies de execução. Mas quando a execução é de quantia certa, eu preciso apresentar o quê? Um demonstrativo de débito atualizado. A gente já vai ver quais são os requisitos. É onde vai ser apresentado todos os cálculos de atualização daquela dívida. Os juros, a correção monetária, os índices utilizados para chegar àquele valor. Ok? Além desses requisitos, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo. Condição e termo são duas situações resolutivas lá do direito contratual. Então, quer dizer, a parte ser por exemplo, uma condição, né? Se eu sou estagiário em escritório de advocacia, e aí o meu patrão diz o seguinte: olha, se você se formar e passar na OAB, você vai ter uma vaga de advogado júnior aqui no escritório. Isso vai estar no contrato. Então, ele estabelece uma condição. Se vier a concluir a faculdade de Direito e passar no exame da ordem, terás uma vaga de advogado no escritório. Então, tem que provar que aconteceu a condição para poder exigir a obrigação. Ou um termo, uma data, né? Então, quando atingir a maioridade, a pessoa vai receber aquele valor ou aquele patrimônio. Então, eu tenho que demonstrar que aconteceu a condição ou termo se aquilo estiver presente no título executivo. Então, quer dizer, como que eu vou executar a obrigação do meu patrão me promover a advogado júnior se eu não provar para eles que eu já passei no exame da ordem e me formei em direito? Eu preciso provar que aconteceu a condição para exigir a obrigação de fazer que é a minha promoção. Da mesma forma, eu preciso demonstrar que eu atingi a idade que estava no título extrajudicial para poder cobrar aquela obrigação. Em geral, nós vamos precisar também provar, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde, ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante a contraprestação do exequente. Quer dizer, vamos imaginar, por exemplo, um contrato de empreitada para construir ou reformar a minha casa. Eu contrato a mão de obra, assino então um contrato e vou pagar 50 mil para construírem a minha casa, de mão de obra. Ok. Eu vou e pago 10 mil de entrada e ia pagar 5 vezes de 10 mil. Paguei o primeiro 10 mil, começaram a construir, paguei o segundo, daqui a pouco não apareceram mais e eu teria que pagar uma terceira parcela, porque tinham datas pré-fixadas no nosso contrato. Eu quero cobrar o adimplemento. Ora, eu estou pagando e a parte não está fazendo. Só que eu também temo que se pagar para a parte, eu vou pagar e se ele não está fazendo, como eu fico? Então, o que o dispositivo fala? Se nesse título executivo extrajudicial tiver uma contraprestação que o exequente precisa fazer, ou ele prova que o fez, então eu vou provar que paguei já as 2 primeiras parcelas e que eles estão inadimplentes e ofereço, por exemplo, o depósito da próxima parcela em juízo, né? Como ele fala aqui, lhe assegure o cumprimento. Então, quer dizer, ou eu provo que eu cumpri a minha parte, porque eu poderia ter pago tudo, por exemplo. Já paguei os 50 mil e eles não terminaram a obra. Daí eu só provo que paguei os 50 mil. Aí, no caso, eu provo que a minha parte eu fiz, está faltando a parte deles. Se eu ainda não paguei tudo, eu paguei até onde o contrato foi e agora estou depositando em juízo o que eu deveria. Mas eles não fizeram o que deviam. Então, eu tenho que provar que a minha parte eu fiz. O que isso quer dizer? Ninguém pode executar alguma coisa contra alguém se também é devedora dela. E aí vocês podem pensar assim, poxa, mas se ele não fez, como que eu vou pagar? O contrato está valendo. A minha parte, se eu temo fazer para ele, que eu faço em juízo, mas eu mostro aqui, a minha parte eu estou fazendo. Quem não está fazendo é a parte contrária, o devedor. Além desses requisitos, eu ainda tenho que indicar a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada. Em alguns momentos, nós temos que
optar, como a gente falou ali no princípio do dispositivo, por uma forma mais efetiva para cobrar aquela obrigação. Então, o que acontece? Às vezes, como a gente vai ver, eu não consigo o exato adimplemento daquilo que eu quero. Digamos esse mesmo exemplo da construtora. Ela faliu e não conseguiu executar. Mas e aí? Se ela faliu, eu tenho a notícia que ela faliu, eu tenho algumas opções. Eu posso contratar uma outra e pedir um reembolso para ela. Eu posso obrigar que aquela parte contrate uma outra empreiteira que está em atividade sobre as suas custas e desenvolva o trabalho. Então eu tenho que ver dentro da realidade fática como eu vou forçar a pessoa a adimplir aquela obrigação. Tem o exato adimplemento, que é se ela cumprir exatamente o que está no título. Tem um resultado prático equivalente, que é esse exemplo que eu dei para vocês de, por exemplo, ela subcontratar uma outra empreiteira para terminar a obra. E tem as perdas e danos. Quando nem uma coisa nem outra dá certo, eu vou calcular o meu prejuízo e aí não vai ser mais uma obrigação de fazer. Vai ser uma quantia certa. Eu vou cobrar uma quantia certa apurada em perdas e danos. Quer dizer o seguinte, olha, eu tinha um contrato de 50 mil, como a parte não me pagou, eu tive um grande prejuízo. Tive que contratar outra empreiteira e gastei muito mais do que isso. Apresento os cálculos, apresento as perdas e danos e vou cobrar dessa parte as perdas e danos. Então eu vou escolher a melhor forma para executar aquele título dentro da situação fática e dentro da disponibilidade das próprias formas de execução que o código oferece. Além disso, devem ser indicados, como em qualquer petição inicial, os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no CPF ou CNPJ no caso de pessoas jurídicas. Isso é fundamental porque, como eu falei para vocês, no que tange a penhora, é muito importante o CPF e o CNPJ para o uso dos programas de convênio do Poder Judiciário atualmente, como o Bacenjude, onde o juiz tem à sua disposição, através do CPF e do CNPJ do devedor, a possibilidade de fazer uma penhora online nas contas bancárias. Então ele vai fazer isso através das informações de CPF e CNPJ. É através dessas informações que ele vai fazer também a pesquisa no convênio Renajude e encontrar algum veículo, por exemplo, que está no nome do devedor para poder penhorar e aí saldar aquela dívida, né? Então, por isso é importante a indicação do CPF e CNPJ. Os bens suscetíveis de penhora sempre que possível. Quer dizer, se eu já conhecer a existência de algum bem passível de penhora, eu sei que ele tem um imóvel excelente para penhorar. Eu vou indicar aquele bem para penhora já na inicial. Se eu não souber, eu não vou indicar. Eu vou tentar justamente penhorar por esses outros convênios que eu falei com vocês. Mas muitas vezes não vai achar nada, então é muito interessante se eu já tiver um bem, um veículo, um terreno, um barco, um cavalo premiado, uma cabeça de gado, etc. Vamos fazer agora um intervalinho e a gente já volta na sequência.